Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 6 de maio, sábado, de 2024, são 20 horas e 30 minutos exatamente. Que a paz do Senhor esteja na vida de todos, que o Senhor abençoe a todos. Graça e paz, Clara. A todos sejam muito bem-vindos. Mais um dia nós estamos na presença do Senhor, né? Mais um dia nós estamos buscando de Deus para estarmos mais perto dele, né? Para estarmos mais junto a Cristo, bem junto a Cristo eu quero estar, né? Para você também. E nós vamos caminhando. Você já deu graças hoje pela tua vida? Já? Pois é, deixa eu pegar aqui meu lencinho de limpar o meu óculos. Tem uma senhorinha, já há 2 séculos atrás, que ela foi diagnosticada que ela iria ficar cega, ela já estava ficando cega. Acredito que ela devia ter catarata, alguma coisa assim. E antes que ela perdesse totalmente a visão, ela deu graças. Você quer ouvir? A minha voz está péssima, mas eu vou aqui porque o Senhor tocou meu coração. Você precisa dar graças pela vida que você tem. Você precisa dar graças por aquilo que Deus te deu, porque essa senhorinha, ela estava perdendo a visão. E ela sabia que ela ia passar os últimos dias da vida dela sem enxergar. Graça e paz, Val. E ela pediu a Deus que Deus desse paz no coração dela. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, pelos espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Antes que os seus olhos escurecessem, ela cantou esse hino. Esse pequeno coro, né? É um coro. E ela deu graças a Deus pela vida, ela deu graças a Deus pelo futuro incerto, mas ela sabia que em Cristo ela teria a vida eterna. Shalom. Boa noite a todos, shalom a todos que estão entrando aí, gente. Boa noite, Denildo. E ela deu graças pelo azul celeste, por nuvens que há também. Será que você daria graças se o médico te dissesse que você tem só 6 meses de vida? Será que você daria graças se você soubesse que iria ficar cego? Será que você daria graças se você soubesse que você ia partir para uma cadeira de roda? Será que você teria a condição que essa irmã teve? Diante de tudo acontecer, ela deu graças a Deus pela vida que ela teve? Presta atenção, meu irmão, em vez de você ficar murmurando, em vez de você ficar maldizendo sua vida,
você precisa dar graças. Porque só aquele que dá graças é que permanece. Só aquele que dá graças é que vai ser, como é que diz, socorrido pelo Pai. Sabia disso? Ele terá graça na tua vida. Dê graça para que ele tenha graça na sua vida, para que ele ponha a sua graça sobre você. Pensa bem antes de você, boa noite, Gislaine, antes de você murmurar, antes de você se queixar da sua vida, lembra dessa senhorinha, que Deus deu esse hino para ela, para que ela pudesse expressar a sua gratidão a Deus do momento que ela enxergava. Ela dá graça pelo azul celeste, que ela não ia ver mais, só ia ter na memória. E você está cheio de vida, mas maldizendo. Cuidado, cuidado. Se espelha nessa irmã nossa que já se foi há mais de 100 anos. Se espelha nela e dê graças a Deus pela tua vida. Mas tá bom, então vamos lá. Irmãos, hoje à tarde eu estava aqui meditando no Salmo 83. Vocês sabem que o Salmo 83 é um salmo de guerra, né? Vocês sabem que o Salmo 83 é um salmo em que Davi ora a Deus pelas guerras de Israel. E eu estava aqui observando, e eu fiz umas anotações aqui. E eu estava aqui, ó, coloquei até aqui, Salmo 83. Tá vendo, ó? Coloquei aqui. Esse salmo me chamou a atenção sobre os povos que iam contra Israel e que estão hoje contra Israel. São os mesmos. Você quer ver uma coisa? Edom, Jordânia e Europa, principalmente Roma. Ismaelitas, os árabes. Moabe estão mesclados na Jordânia também. Os agarenos é uma descendência de Ismael. Os Gebal são fenícios. Eles são os escribas desse povo todo. Eles deixaram as grandes bibliotecas para o povo. A grande biblioteca que está em Roma vem desse pessoal, Gebal. Amon também estão inseridos na Jordânia e nos países ali no entorno da Jordânia. Amaleque é um neto de Esaú, os amalequitas. Lembra? Que Saul não quis matar e precisou Samuel matar o rei de Amaleque. A Filistia, que é a Palestina, hoje o lugar dos filisteus. Tiro, Líbano, berço da Europa. A Síria é o Iraque. E os filhos de Ló são Amon e Moabe, que são esses que eu já falei. Interessante, eu achei muito interessante sobre os Gebal. Eles eram pesquisadores, bibliotecários. Eles eram exímios em fazer papiros. Uma parte deles estão hoje na Armênia. E eles ocupam a parte de Roma também. As cidades-estados do Fenício, Sidom e Tiro, e os biblos eram chamados biblos, que vem a palavra de Bíblia. Eles confeccionavam os papiros para poderem escrever, eles eram exímios escritores. E Amaleque, você vai ficar impressionado, Amaleque vem da descendência de Balaão. Lembra Balaão? Lembra Balaão? Nós vamos entrar em Balaão aqui. A Balaão foi o primeiro perseguidor do povo de Israel. Balaão, ele lançava coisas ruins contra Israel, mas ele via que não pegava. E ele começa a armar armadilhas contra Balaão. Amã, no livro de Esther, é um descendente de Amaleque. Tinha seu título de Agagita. Entendendo? Eles foram os primeiros que se colocaram contra Israel. Isso é muito interessante, porque nós estamos vendo tudo isso aqui girando em torno de Israel. Israel está cercado por essa gente.
Israel está cercado por esse povo que tem sangue nos olhos desde que Israel se tornou um estado, Israel se tornou um país, Israel se preparou para receber o Messias. E eu passei o dia meditando nisso aqui. Mas eu não terminei de fazer minha pesquisa no Salmo. Mas muito interessante, se você quiser anotar depois, anote. É interessante a gente saber essas coisas. É interessante para a gente poder, exatamente, ovelhas no meio dos lobos. Aí esse dia me perguntaram assim, lá não aqui no Facebook, mas a senhora defende um Estado sionista. Bom, eu não defendo o Estado sionista, eu defendo o país do meu Jesus Cristo. Eu defendo o país que o meu mestre veio. Eu defendo o povo do meu mestre, que pode ser que nós sejamos da linhagem dos israelitas, nós não sabemos, porque as 10 tribos de Israel foram esparramadas pelo mundo. Nós devemos fazer parte, de alguma forma nós temos esse sangue. Shalom, Marta. De alguma forma nós temos esse sangue não judeu, o sangue israelita, de alguma tribo. E o Senhor hoje está chamando o seu povo. E o Senhor está despertando o seu povo. É isso que me deixa impressionada de ver. Irmãos, eu não sei vocês, mas o nosso coração ferve pelas coisas de Deus. E essa fervura não é qualquer coisa. Essa fervura tem alguma coisa em especial aí. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar quem você é de verdade? Você já parou para pensar que você pode ter na tua veia o sangue dos israelitas? Penso Deus continuando, exatamente, tudo que está acontecendo, as profecias têm que se cumprir, estão se cumprindo. E é isso que me chama mais atenção, as profecias estão se cumprindo. As profecias estão se cumprindo. As 10 tribos de Israel, meus irmãos, elas aceitam Jesus. Quem não aceita Jesus são 2 tribos, Judá e Benjamim. Elas estão lá. Agora já tem muita gente de outras tribos lá também. Entendeu? Mas é interessante a gente observar. Eu estava ouvindo a Sonia Waters falando que quando ela chegou em Israel há 20 anos atrás, eles eram 300 messiânicos dentro de Israel. Hoje eles são mais de 300 mil. Você entendeu? Presta atenção. Quando ela chegou 20 anos atrás em Israel, eles eram 300 messiânicos. Hoje em Israel, lá na terra de Israel, são mais de 300 mil messiânicos. Não é pouca coisa para um país. Quantos milhões de habitantes tem Israel? Tem 8 milhões? Tem 8 milhões? Não sei se tem. Entendeu? Então a gente precisa ficar observando. Nós precisamos ficar antenados. Hoje eu coloquei aí sobre os mouros, né? Os mouros. E uma coisa interessante, a Península Ibérica, que compreende Espanha, Portugal ali, né? Aquela parte ali. Ela vem de Éber. Os habitantes daquele lugar, quem começou esse lugar, quem foi para lá? 15 milhões, pois é, 300 mil para 15 milhões é um tanto bom de gente. Pregando Jesus. Então, a Península Ibérica, boa noite, Cláudia. A Península Ibérica, ela, na verdade, a Península Ibérica, ela foi instituída, quem colonizou aquilo foram os filhos de Éber. Éber quem é? Hebreu. Entendeu? Exatamente, fazemos parte das tribos. Se é um hebreu, Éber é a descendência de Sem. Paulo esteve na Espanha. Paulo esteve em Roma. Paulo, acho que eu não sei se chegou em Portugal. Mas ele esteve nessa região inteira. Porque ele sabia que tinham irmãos israelitas ali. Ele sabia. Irmãos, vamos ficar antenados. Nós somos o povo de Deus. Gentil ou não gentil,
Não importa. Nós somos o Israel espiritual do Senhor. Amém? Então tá bom. Vamos então. Eu quero ler com vocês hoje 2 capítulos maravilhosos do livro de Jazar. Prestem atenção no que eu vou ler hoje para vocês. Vamos ler Gênesis 43. Tenham paciência, amanhã é domingo, né? Ninguém vai trabalhar, então dá para dormir até mais tarde, tá? Vamos lá, Gênesis 43. Diz assim: E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse de seu pai: Voltai e comprai um pouco mais de alimento. Mas Judá respondeu, dizendo: Fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: Não vereis a minha face se vosso irmão não vier convosco. Se enviares convosco vosso irmão, nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviares, nós não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: Não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. É ordem de José. E disse Israel: Por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele homem que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda teu pai? Tendes mais um irmão? Respondeu-lhes, conforme a mesma palavra. Podíamos nós saber que diria: Trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos. Nem nós, nem tu e nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Olha isso. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos pela segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai: Pois que assim é, fazei isto, tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, e um pouco do bálsamo, e um pouco de mel, especiarias e mirra, pistaia e amêndoas, e tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão e Benjamim. E eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. E os homens tomaram aquele presente e dinheiro em dobro em suas mãos e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. Lembra que ontem nós demos uma carta que Jacó fez para mandar para José? Tá lembrado disso? Carta maravilhosa, linda a carta. Ele prepara, ele ora pelos filhos. Nós lemos ontem no livro de Jazar. Irmãos, são detalhes que faz a diferença. São detalhes que nos dá uma amplitude no cenário da situação de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre sua casa. Olha isso, agora já chegou lá. Leva estes homens a casa, mata reses e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele prepara um banquete para os irmãos. E o homem fez como José dissera e levou-os à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José e diziam: Por causa do dinheiro que dantes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: Ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimentos. E aconteceu que, chegando à estalagem, abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco. Nosso dinheiro por seu peso, por isso tomamos a trazê-lo em nossas mãos.
Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: paz seja convosco. Não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. Que coisa linda, né? E o vosso dinheiro me chegou a mim. Trouxe-lhes fora a Simeão. Que coisa linda, né? Deus estava dando uma chicotada e Deus também estava trabalhando com bálsamo. Que coisa maravilhosa. Depois levou aqueles homens à casa de José. Deu-lhes água e lavaram seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali havia de comer pão. Que coisa mais maravilhosa. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos e inclinaram-se a ele até a terra. Mais uma vez o sonho de José se completando, o sonho de José se confirmando. Eu fico assim, tremendamente comovida. Eu não sei vocês, mas meu coração pulsa de ler essas palavras, porque parece que eu estou vivendo, parece que eu estou lá naquela sala vendo o que eles estão passando. E disse, bem está o teu... Aliás, e ele perguntou como estavam e disseram, desculpa gente, vindo pois José à casa, trouxeram ali o presente que tinham em suas mãos e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam e disse, vosso pai, o velho de quem falaste está bem? Ainda vive? Eu acredito, boa noite, Eliana. Eu acredito, irmãos, que José queria transbordar de lágrimas, mas ele tinha um controle emocional tão tremendo, tão violento, que é para poucos. O controle emocional de José é para poucos, não é para muitos, não. Para muito poucos. Nossa, hoje meu óculos está embaçado. É para muito poucos, não é todo mundo que tem esse controle emocional. José tinha. E nesse momento, ele ainda pergunta, seu pai ainda vive? E eles disseram, bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão. Irmão, pensa na luta dentro dele. Boa noite, Joana. Pensa na luta dentro dele. Pensa no conflito de emoções dentro desse homem. Ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, o filho de sua mãe, e disse, este é vosso irmão mais novo de quem falaste? Depois ele disse, Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. Então entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu. Conteve-se e disse, ponde o pão. E serviram-lhe a parte, e a eles também a parte aos egípcios, que comiam com ele, a parte. Porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade. Do que os homens se maravilharam entre si. Eles perceberam que José sabia até a idade deles. Eles estavam reparando os mínimos detalhes. Sabe por que ele estava reparando os mínimos detalhes? Porque Deus estava na vida de José. E Deus, ele trabalha nos detalhes. Entendeu? Amém, Joana, amém. Nós vamos orar no final, tá? No final, lembra da gente orar. Irmãos, Deus trabalha nos detalhes. Presta atenção. José tinha o coração de Deus.
José servia ao Deus dos céus e da terra. José tinha confiança dele naquele Deus. E aquele Deus que José servia, que é o nosso Deus, é um Deus de detalhes. Ele cuida dos detalhes das nossas vidas. E José colocou a mesa de acordo com a primogenitura. Os filhos das outras mulheres de Jacó, e ele e Benjamim do lado. Ele na ponta, Benjamim do lado dele. E no restante da mesa, toda a primogenitura, todos, o primogênito Rúben, até o menor. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilharam entre si. Eu acredito que eles falaram, gente, o que esse homem sabe? O que tem nele que nós não estamos compreendendo a situação? E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções de todos. E eles beberam e se regalaram com ele. Que coisa mais maravilhosa. Eu fico assim, eu leio a história dele e eu me emociono. Porque Deus é Deus de detalhes. E você, que é filho de Deus, também precisa ser filho dos detalhes. A gente não pode viver de qualquer jeito, meus irmãos. Nós temos uma vida. Nós temos uma vida com o Senhor. Nós temos uma vida para dar conta a Deus. E o Senhor exige de nós que nós tenhamos que buscar a Ele nos detalhes. Que nós sejamos detalhistas com as nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, limpar o nosso ser nos detalhes. Não pense que essa limpeza que tem que ser feita em nós é uma limpeza a grosso modo, não. Deus, Ele quer de nós os detalhes da nossa vida. Então vamos lá, agora vamos ler o livro dos justos, no capítulo 53. Diz assim: E os filhos de Jacó levantaram-se, tomaram Benjamim e todos os presentes e foram para o Egito e ficaram diante de José. José viu seu irmão Benjamim com eles, e ele saudou-os, e estes homens chegaram à casa de José. José ordenou ao superintendente de sua casa a dar a seus irmãos comida, e ele o fez. E ao meio-dia, José mandou seus homens entrarem diante dele com Benjamim. E os homens disseram ao superintendente da casa de José sobre a prata que foi devolvida e seus sacos. E ele disse-lhes: Isto será bem para vocês, não tenham medo. E trouxeram seu irmão Simeão até eles. Então reuniu agora os 12. E Simeão disse a seus irmãos: O Senhor dos egípcios agiu gentilmente comigo. Ele não me manteve preso, como vocês viram com seus olhos, pois quando vocês saíram da cidade, ele libertou-me e tratou-me gentilmente comigo em sua casa. Que coisa linda, né? Simeão ficou na casa de José. E Judá tomou Benjamim pela mão, e eles vieram diante de José, e eles curvaram-se no chão. E os homens deram presente a José, e todos eles sentaram-se diante de José. E José disse a eles: Está tudo bem com vocês? Está tudo bem com seus filhos? Está tudo bem com seu pai idoso? E eles disseram: Está bem. E Judá tomou o registro que Jacó tinha enviado a carta e deu na mão de José. E José leu a carta e conheceu a letra de seu pai. E ele quis chorar. E ele entrou em uma sala interior e chorou um grande choro. Saindo depois, e ele levantou os seus olhos e viu seu irmão Benjamim. E ele disse: Vocês estão aí ainda, gente? Acho que tá tudo aí, né? Tá todo mundo aí. E ele levantou os olhos e viu seu irmão Benjamim. E ele disse: Este é seu irmão de quem vocês falaram para mim?
Benjamim se aproximou de José e José colocou sua mão sobre a cabeça. E ele lhe disse: Deus possa ser bom para ti, meu filho. Obrigado, gente, obrigado. E quando José viu seu irmão, filho de sua mãe, desejou novamente chorar. E ele entrou na câmara e chorou lá. Irmãos, como é difícil segurar a emoção, né? Mas nós precisamos aprender com José a controlar as nossas emoções. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Muitas das vezes nós nos encontramos em situações que há um conflito de emoções dentro de nós. Há um conflito de desespero dentro das nossas vidas. Por coisas que passaram, por coisas que estão passando. Mas tem um detalhe. José passou por tudo, mas ele não caiu. José chorou, mas ele levantava. Nós não podemos deixar que o passarinho faça ninho na nossa cabeça. Presta atenção no que eu estou falando. O passarinho pode voar por cima da sua cabeça, ele pode voar aqui em cima, mas ele não pode fazer ninho. Quando você deixa de fazer ninho, você deixou Satanás entrar no teu cérebro. Satanás, ele tem que ficar no teu derredor, não no teu redor. Irmãos, eu vou fugir um pouquinho daqui, do que eu tô lendo aqui. Presta atenção. Daqui a pouco eu retorno, mas é o que Deus está mandando fazer. Tá? Então eu vou seguir a diretriz do Senhor aqui. Quando eu tive uma depressão muito forte, escuta bem isso que eu tô falando. Minha mãe tinha acabado de falecer. Eu sentia que alguma coisa estava para acontecer na minha vida e eu não sabia o que era. E eu caí numa depressão terrível. Eu caí numa depressão que eu não tinha vontade de ver a luz do dia. Eu tinha medo do dia, eu me abraçava na noite. Me levaram para o psiquiatra, comecei a tomar remédio Cymbalta, não sei das quantas. Eu tomei 5 tipos de remédio ansiolítico, isso, aquilo, outro. E quando foi um dia, eu tomava aqueles remédios, eu ficava totalmente dopada. Quando foi um dia, eu caí de joelho na minha cama e eu pedi ao Senhor que o Senhor me libertasse daquilo. E naquele dia, o Senhor começou a me libertar da minha depressão. Eu mudei toda a minha alimentação na época. Eu fiz como se fosse uma desintoxicação do meu corpo de proteína. Só com alimentação. E eu comecei a ver resultados daquilo ali. Passou o tempo, a situação apertou para minha vida. A situação apertou para minha vida e eu comecei a dar lado para as vozes que eu ouvia. Você não é nada, você não presta, você é isso, nada dá certo na tua vida. E a coisa foi crescendo. E aí você já sabe tudo que aconteceu na minha vida, não precisa ficar contando. Mas o Senhor, no dia que eu na madrugada eu estava pronta para fazer uma besteira na minha vida, que eu escutei a voz de Deus dentro do meu quarto. E a voz dizia para mim: você está lutando errado. E eu falei: como é que eu estou lutando errado? Como assim? Ele falou assim: você não tem que lutar contra as pessoas. Você tem que lutar contra o que está fazendo isso na tua vida. E eu falei: o que está fazendo isso na minha vida? Ele falou para mim: são principados e potestades nas regiões celestiais que estão lutando contra você. Agora, se você se entregar para mim, você vai vencer. Você já venceu, porque eu vou lutar a tua peleja. E naquele momento eu me ajoelhei. Eu me ajoelhei e eu senti o meu corpo indo para frente e para trás. Era como se meu corpo estivesse revolucionando. Era a revolução. O meu corpo revolucionava por dentro.
Era como se as minhas emoções estivessem brigando entre elas. Era uma coisa horrível. E naquele dia, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Você fala assim, mas você já não era crente? Eu era crente de ouvir falar. Naquele momento, eu estava conhecendo um Deus que eu não conhecia. Naquele momento, eu entreguei a minha vida diante da presença de Deus de uma forma total. E eu pedi a Ele que Ele conduzisse os meus passos e que Ele me levasse por caminhos de retidão. Daquele dia, meus irmãos, eu nunca mais levantei a mesa. Aquele dia em diante foi um divisor de águas na minha vida. Todo dia eu levanto para ser vencedora em nome de Jesus. Daquele dia em diante eu não fiquei mais chorando pelos cantos. Daquele dia em diante eu entendi o que é você não deixar o passarinho fazer ninho na cabeça. Naquele dia eu entendi que ou eu lutava junto com Deus ou eu ia perecer. E eu comecei a mudar todas as minhas palavras. Além de já ter mudado a alimentação, eu também agora comecei a mudar todas as minhas palavras. Eu comecei a não falar mais palavrão. Foi a primeira coisa que eu tirei da minha vida. A não falar demais. Eu comecei a centrar a minha vida no poder da palavra de Deus. E a minha vida começou a mudar. E eu estou nessa mudança até hoje. E cada dia eu vou te dizer, eu sou mais que vencedora na terra dos viventes. Mas existe uma contrapartida. Eu tenho que me dispor a fazer. Eu tenho que me dispor a sair do passarinheiro que Satanás fez para eu estar ali. Nós temos que entender que como é que fala? A tristeza em excesso, né? Que é essa tristeza da depressão. A depressão, ela faz você se sentir o lixo da humanidade. Você é o pior de todo mundo, você é tudo de ruim. Para você é tudo mal. Mas presta atenção. O Senhor começou a me ensinar que não, que aquilo que eu estava pensando estava somente dentro do laço do passarinheiro. Que naquele passarinheiro que eu estava aprisionada, era só ali que existia esse pensamento. Para fora, não. E foi aí que eu comecei a lutar, irmãos. E olha que eu passei poucas e boas, hein? Alguns irmãos aqui sabem da minha vida. Eu passei por poucas e boas. Mas eu tô aqui e digo para você, é possível. É. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Nós precisamos somente lutar. Nós precisamos somente deixar que Satanás não fique no seu ao redor. Porque ele não tem poder de entrar aqui, mas ele tem poder de ficar no ouvido. E você faz ele entrar por quê? Porque você dá lado para a conversinha dele. Sai da conversa do diabo. E entra no poder da palavra. É aqui que você tem que estar. Sai do laço do passarinheiro e entra no poder da palavra. Entendeu? Presta atenção. Lute, meu irmão. Lute. Lute com Deus. Aquele que luta com Deus não perde. Jacó lutou no vale de Jaboque. E ele venceu. Nós também vencemos, em nome de Jesus. Seguindo aqui. E absteve-se José do choro. Então José disse, preparem a comida. 12:00, hora de almoçar. E José tinha uma taça onde ele bebeu. E era de prata belamente incrustada com pedras de ônix, obidélio. E José colocou a taça aos olhos dos seus irmãos. Olha o que José fez. Enquanto eles estavam assentados para comer. Estão escutando? Presta atenção aqui. E José não cura os efeitos colaterais, mata e não... Exatamente. Não, a medicação não cura. Como é que fala? Esse tipo de problema é espiritual. Espiritual.
Nós temos que limpar o corpo, sim, desparasitar, como eu fiz isso. E curar diante da presença do Pai. E Deus foi na minha vida e na vida de quem Ele quiser. E vamos aqui, ó. E José disse aos homens: eu sei por esta taça que Rúben é o primogênito. Olha José jogando com a cabeça dos irmãos dele, vai vendo. E disse José aos homens: eu sei por esta taça que Rúben é o primogênito. Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon são os filhos de uma mãe. Assentai-vos para comer de acordo com os seus nascimentos. E ele também colocou os outros de acordo com os seus nascimentos. E ele disse: eu sei que este seu irmão mais jovem não tem nenhum irmão. E como não tem nenhum irmão, deve sentar-se e comer comigo. Olha como José era inteligentíssimo. E Benjamim subiu diante de Moisés e sentou-se no trono. E os homens contemplaram os atos de José, e eles estavam espantados com os seus atos. Os homens comeram e beberam nesse momento com José, e ele deu em seguida presentes. E José deu um presente a Benjamim. Manassés e Efraim viram os atos de seu pai, e eles também deram presentes a eles. E Osnate, olha isso, deu-lhe um presente. Osnate era mulher, né? E havia 5 presentes na mão de Benjamim. Olha isso. E José trouxe vinho para beber. E eles não quiseram beber. E eles disseram: desde o dia em que José foi perdido, nós não bebemos vinho, nem comemos qualquer iguaria. Quantos anos já? Quantos anos? 20 anos quase. Eles não bebiam vinho e nem comiam iguarias. E José jurou-lhes, e ele insistiu-lhes muito, e beberam abundantemente com ele naquele dia. E José depois virou-se para seu irmão Benjamim para falar com ele. E Benjamim ainda estava sentado no trono diante de José. Também, Eliana, também, tá? Faz bem, pode dar que faz bem. E José disse-lhe: você tem algum filho? Ele disse: teu servo tem 10 filhos. Nossa, quanto, né? E estes são seus nomes: Bela, Becher, Ashibal, Gerá, Naamã, Ashi, Roshi, Mupim, Chupim e Orde. E eu chamei seus nomes após meu irmão, que eu não vi. E ele ordenou que eles trouxessem diante dele seu mapa das estrelas, segundo o qual José sabia todos os tempos, para vocês verem que eles eram astrônomos. E José disse a Benjamim: ouvi dizer que os hebreus são familiarizados com toda a sabedoria. Olha, irmãos, isso que interessante. Tu sabes alguma coisa disso? E Benjamim disse: teu servo conhece toda a sabedoria que meu pai ensinou-me. E José disse: Benjamim, olhe agora no presente instrumento e entenda onde teu irmão José está no Egito, que você disse que desceu ao Egito. E Benjamim contemplou esse instrumento com o mapa das estrelas do céu. E ele foi sábio e olhou para saber onde estava seu irmão. Benjamim dividiu a terra inteira do Egito em 4 divisões, e ele descobriu que aquele que estava sentado no trono diante dele era seu irmão José. E Benjamim questionou muito, e quando José viu que Benjamim ficou muito admirado, disse: o que viste e por que estás surpreso? E Benjamim disse a José: eu posso ver por isso que meu irmão José está sentado aqui comigo sobre o trono. E José lhe disse: eu sou teu irmão José. Não revele isso a teus irmãos. Eis que vou enviar-te com eles quando eles forem embora, e eu mandarei eles serem trazidos de volta novamente para a cidade, e eu te levarei para longe deles. E se eles se arriscarem as suas vidas e lutarem por ti, então eu saberei que eles se arrependeram do que eles fizeram a mim. Olha os detalhes da situação. E vou revelar-me. Mas se eles te abandonarem,
Quando eu levar-te, então tu permanecerás comigo. E vou disputar com eles, e eles deverão se afastar, e não vou revelar-me para eles. Nesse momento, José mandou seu oficial preencher os sacos com comida e colocar cada dinheiro dos homens em seu saco, e mandou também colocar a taça no saco de Benjamim e dar-lhe provisão para a estrada. E assim fizeram. Irmãos, olha a estratégia de José. José queria ter a certeza que houve arrependimento. Olha a estratégia, irmãos, isso é um ensino para nós. Estratégia para viver nos últimos dias desse mundo. Você precisa orar a Deus por estratégia. Você está entendendo, irmãos? Faz 10 anos, desde que o Senhor me falou que o tempo do fim tinha chegado, são 10 anos que eu oro ao Senhor por estratégia para viver os últimos dias desse mundo. Nós precisamos buscar a Deus por isso. José teve estratégia de sobreviver no Egito. E agora José estava tendo estratégia para saber se seus irmãos estavam arrependidos ou se eles eram a mesma coisa que eles eram lá atrás. Se eram aqueles homens maus que eles eram lá atrás. Presta atenção. E no dia seguinte, os homens levantaram-se no início da manhã, e eles carregaram seus burros com seu milho e saíram com Benjamim. E eles foram para a terra de Canaã com seu irmão. Eles não tinham ido longe do Egito, quando José ordenou aos que eram da sua casa, dizendo: vão, persigam estes homens antes de irem muito longe, e diga-lhes: por que vocês roubaram a taça do meu mestre? E o oficial de José foi, e ele chegou a eles e falou-lhes todas as palavras de José. E quando eles ouviram isso, ficaram extremamente irritados, e eles disseram: aquele com o qual a taça de seu mestre for encontrada deve morrer, e nós também nos tornaremos escravos. E eles apressaram-se, e cada um derrubou seu saco do seu burro, e olharam dentro dos sacos, e a taça foi encontrada no saco de Benjamim. E eles rasgaram suas vestes e voltaram para a cidade, e eles bateram em Benjamim na estrada. Continuaram batendo até que eles chegaram à cidade e ficaram diante de José. E acendeu a raiva de Judá. E ele disse: este homem só nos trouxe de volta para que destruamos o Egito nesse dia. E os homens chegaram à casa de José e encontraram José sentado no seu trono. E todos os homens poderosos de pé na sua direita e na sua esquerda. José sabia que eles eram bravos. E José disse-lhes: o que é isto? E que é este ato que vocês cometeram? Pegando minha taça de prata e indo embora? Mas eu sei que vocês tomaram meu copo para saberem que parte da terra está seu irmão. Vocês entenderam? E Judá disse: o que vamos dizer ao nosso Senhor? O que falaremos? E como nos vamos justificar a nós mesmos? Deus nesse dia encontrou a iniquidade em teus servos. Portanto, ele fez esta coisa a nós nesse dia. E José levantou-se e pegou Benjamim e levou-o de seus irmãos com violência. E ele veio para casa e trancou a porta para eles. E José mandou os de sua casa para que deviam dizer a eles: assim diz o rei, vão em paz a seu pai, eis que eu tomei o homem cuja mão foi encontrada minha taça. Eu vou seguir aqui, tá? Aguenta aí um pouquinho. Quando Judá viu as ações de José, aproximou-se, quebrou a porta e veio com seus irmãos diante de José. E Judá disse a José: não deixe isso parecer ruim à vista do meu senhor. Permita teu servo, eu lhe peço, dizer uma palavra diante de ti. E José disse-lhe: diga. E Judá falou diante de José e seus irmãos que estavam lá perante ele. E Judá disse a José: certamente, quando nós primeiramente viemos ao nosso Senhor para comprar alimento, tu nos consideraste como espiões da terra. Trouxemos Benjamim diante de ti, e tu ainda brincas conosco nesse dia? Agora, portanto, ó rei, ouça as minhas palavras. E permita, eu peço-te, que nosso irmão possa ir junto com a gente para o nosso pai, para que a tua alma não pereça neste dia, com todas as almas dos habitantes do Egito.
Eles estavam dispostos a tudo. Não sabes tu que 2 dos meus irmãos, Simeão e Levi, fizeram a cidade de Siquém e as 7 cidades dos amorreus, devido a nossa irmã Diná, e também o que faríamos por nosso irmão Benjamim? E eu, com minha força, que sou maior e mais poderoso que ambos, venho nesse dia contra ti e a tua terra, se tu não estiveres disposto a enviar nosso irmão. José agora estava sabendo que eles mudaram de postura. Não ouviste o que o nosso Deus, que nos escolheu, fez a Faraó devido a Sara, nossa mãe? Aquele tirou de nosso pai e que ele feriu seu acampamento familiar com pragas pesadas? Mesmo até este dia, os egípcios contam esta maravilha uns para os outros? Assim irá o nosso Deus fazer a ti, por causa de Benjamim. Que tu tens neste dia tomado de seu pai, devido aos males que tu neste dia fizeste a nós na tua terra, pois nosso Deus vai se lembrar da sua aliança com Abraão, nosso pai, e trará o mal sobre ti, porque tu entristestes a alma do nosso pai nesse dia. Agora, portanto, Judá está falando tudo isso. Agora, portanto, ouve as minhas palavras, que eu tenho nesse dia dito a ti. Deixa nosso irmão, para que ele possa ir embora, para que tu e o povo da terra não morram pela espada, pois vocês não poderão prevalecer sobre mim. Judá, né? E José respondeu a Judá, dizendo: por que tu abres a tua boca? E por que tu te vanglorias sobre nós, dizendo: força é comigo? Como o Faraó vive, se eu mandar todos os meus valentes homens para lutar com você, certamente tu e estes teus irmãos irão afundar na lama. E Judá disse a José: certamente eu vim a ti e teu povo para terem medo de mim. Como o Senhor vive, se eu tirar uma vez minha espada, eu não aguardarei novamente, até que eu tenha nesse dia matado todo o Egito. Vai ter início contigo, ameaçou José, e eu terminarei com Faraó, teu mestre. José respondeu e disse: certamente força não pertence só a ti. Eu sou mais forte e mais poderoso do que tu. Olha o embate dos dois. Certamente que se tu tirares a tua espada, eu a colocarei ao teu pescoço, e no pescoço de todos os teus irmãos. E Judá lhe disse: certamente, se eu nesse dia abrir a minha boca contra ti, eu te engolirei até que tu sejas destruído de fora da terra, e perecer nesse dia o teu reinado. E José disse: certamente, se tu abrires tua boca, eu tenho poder para fechar tua boca com uma pedra, até que não sejas capaz de pronunciar uma palavra. O que José está falando. Boa noite, Cleide. Vê quantas pedras estão aqui. Realmente posso pegar uma pedra e forçá-la na tua boca e quebrar teu maxilar. E Judá disse: o Senhor é testemunha entre nós, que nós não desejamos batalhar contigo. Apenas dê-nos nosso irmão, e nós iremos de ti. E José respondeu e disse: como o Faraó vive, ainda que todos os reis de Canaã viessem juntamente com você, você não o levaria da minha mão. Agora, portanto, vá até seu pai, e seu irmão será para mim um escravo, pois ele roubou a casa do rei. E Judá disse: o que é isto para ti, ou para a pessoa do rei? Certamente o rei vai pôr diante de sua casa, e toda a terra, prata e ouro, querem presentes ou despesas, e tu ainda requeres sobre a tua taça, que tu colocaste no saco do nosso irmão, e dizes que ele roubou de ti. Olha o embate dos dois, olha, perceba o embate. O Senhor Criador proíbe que nosso irmão Benjamim, ou qualquer um da semente de Abraão, roube de ti, ou de qualquer outra pessoa, seja rei, príncipe ou qualquer homem. José está provando os irmãos dele. E agora, portanto, deixa essa acusação para que toda a terra não ouça tuas palavras, dizendo que, por um troco de prata, o rei do Egito debateu com homens, e ele acusou-os e levou seu irmão como escravo. E José respondeu e disse: levem esta taça e vão, e deixem seu irmão como escravo, pois é juízo de um ladrão ser um escravo. E Judá disse: por que não tens vergonha de tuas palavras em deixar nosso irmão e pegar a taça?
Certamente, se tu nos deres a taça, ou 1000 vezes mais, não deixaremos nosso irmão pela prata, que é encontrada na mão de qualquer homem, mas nós vamos morrer por ele. Aqui José viu que eles tinham se arrependido. E José respondeu: e por que vocês abandonaram seu irmão e venderam-no por 20 peças de prata? Agora, meus irmãos, vai começar. Presta atenção agora na cena. José diante deles. E agora ele começa a expor o que tinha dentro do coração dele. E José respondeu. E José respondeu: isto é o que vocês dirão ao seu pai. Espera só um pouquinho. Me perdi aqui. E José respondeu e disse: isto é o que dirão a seu pai. A corda vem antes do balde. E Judá disse: certamente tu és um rei. Por que tu faz estas coisas, dando um falso juízo? E José respondeu e disse: não há nenhum juízo falso na palavra sobre seu irmão José. Pois todos vocês venderam-no para os medianitas por 20 peças de prata. E vocês todos mentiram ao seu pai e disseram-lhe que uma besta má o devorou e que José foi rasgado em pedaços. E Judá disse: eis que o fogo de Sem queima em meu coração. Agora eu vou queimar sua terra com fogo. E José respondeu e disse: certamente tua cunhada Tamar, que matou seus filhos, extinguiu o incêndio de Siquém. E Judá: se eu arrancar um único cabelo da minha carne, ou irei preencher todo o Egito com seu sangue? E José respondeu e disse: esse é o seu costume, fazer como você fez a seu irmão, a quem você vendeu, e banhou seu casaco em sangue, e o trouxe a seu pai para que pudesse dizer que uma besta má o devorou. E aqui está o seu sangue. E quando Judá ouviu esta coisa, ele ficou extremamente irritado, e sua raiva queimou dentro dele. E havia naquele lugar uma pedra cujo peso era de cerca de 400 shekels. E a raiva de Judá foi estimulada, e ele pegou a pedra com uma mão e jogou para os céus, e pegou com a mão esquerda. E ele a colocou depois sobre seus pés, e sentou-se sobre ela com toda a sua força, e a pedra foi transformada em pó pela força de Judá. Olha a força desses homens. E José viu o ato de Judá, e ele ficou com muito medo. Mas ele chamou Manassés e seu irmão, seus filhos, e eles também fizeram com que outra pedra, como Judá fez. Fizeram a mesma coisa. E Judá disse a seus irmãos: não deixe qualquer um de vocês dizer que este homem é um egípcio, mas por ter feito isso, ele deve ser da família do nosso pai. Aqui eles começaram a perceber que tinha alguma coisa diferente. E José disse: não somente para vocês é dada força, pois também somos homens poderosos. E Judá disse a José: deixe, eu lhe peço, nosso irmão partir, e não arruinaremos teu país nesse dia. E José respondeu e disse-lhes: vão, digam a seu pai que uma besta má devorou, como vocês disseram sobre seu irmão José. E Judá disse a seu irmão Naftali: vá agora, numere todas as ruas do Egito e volte, e diga-me. E Simeão disse-lhe: que estas coisas não sejam problema para ti. Agora vou para o monte pegar uma grande pedra do monte e nivelar em cada um no Egito e matar todos que estão nela. E José ouviu todas as palavras que seu irmão falavam diante dele, e não sabiam que José os entendia, pois eles imaginavam que ele não soubesse falar hebraico. E José teve muito medo das palavras de seus irmãos, porque eles iriam destruir o Egito. E ele mandou seu filho Manassés, dizendo: vá agora, apressa-te, e traz até mim todos os habitantes do Egito, e todos os homens valentes junto, e que eles venham a mim agora a cavalo, e a pé, e com todos os tipos de instrumentos musicais. E Manassés foi assim e fez. E Naftali fez como Judá lhe ordenou, pois Naftali era rápido como um cavalo ligeiro. E ele foi por entre as espigas de milho e não puderam alcançar.
E ele foi e numerou todas as ruas do Egito e contou as 12. E ele veio às pressas e disse a Judá. Judá disse a seus irmãos: apressem-se, cada um coloque a sua espada sobre seus lombos, e nós iremos sobre o Egito e mataremos todos, e não deixem um remanescente permanecer. E Judá disse: eis que irei destruir 3 das ruas com minha força, e vocês devem cada um destruir uma rua. E quando Judá estava dizendo isto, eis que os habitantes do Egito e todos os homens poderosos vieram em direção a eles, com todos os tipos de instrumentos musicais e gritando alto. E seu número foi de 500 na cavalaria e infantaria e 10.400 homens que poderiam lutar sem espada ou lança, apenas com as mãos e a força que tinham. E todos os homens poderosos vieram com grande assalto e gritaram, e todos eles cercaram os filhos de Jacó, e a terra tremeu ao som de seus gritos. Gente, o povo era tremendo. E quando os filhos de Jacó viram estas tropas, eles tiveram muito medo por suas vidas. E José fez isso para aterrorizar os filhos de Jacó, para que se acalmassem. E Judá, vendo alguns dos seus irmãos aterrorizados, disse-lhes: por que estão com medo, uma vez que Deus está conosco? E quando Judá viu todos os povos do Egito ao redor, sob o comando de José, para aterrorizá-los, somente José ordenou-lhes, dizendo: não toquem qualquer um deles. Em seguida, Judá apressou-se e puxou a sua espada e soltou um grito amargo e alto. E ele bateu com sua espada e ele saltou em terra. E ele ainda continuou a gritar contra todas as pessoas. E quando ele fez esta coisa, o Senhor fez o terror por Judá e seus irmãos cair sobre os valentes homens e todas as pessoas que os cercavam. E todos eles fugiram ao som do grito de Judá. E eles ficaram apavorados, caíram uns sobre os outros. E muitos deles morreram quando caíram. E eles todos fugiram diante de Judá e seus irmãos e diante de José. E enquanto eles estavam fugindo, Judá e seus irmãos perseguiram-nos até a casa de Faraó. E todos escaparam. Judá novamente sentou-se diante de José, rugiu como um leão. Judá rugia como um leão e deu um grito grande e tremendo. E o grito foi ouvido à distância. E todos os habitantes de Sucote ouviram-no. E todo o Egito tremeu ao som do grito. E também as paredes do Egito e da terra de Gozém caíram pela agitação da terra. Faraó também caiu do seu trono sobre o chão. E também todas as mulheres grávidas do Egito e Gozém abortaram quando ouviram o ruído do terremoto, pois ficaram apavorados. Faraó enviou palavra dizendo: o que é isso que aconteceu nesse dia na terra do Egito? E eles vieram e disseram todas as coisas do começo ao fim. E Faraó ficou alarmado e se questionou e teve muito medo. E seu medo aumentou quando ele ouviu todas essas coisas, e ele chamou José dizendo: tu trouxeste a mim hebreus para destruir todo o Egito? O que você fará com um escravo ladrão? Mande-o embora, deixe-o ir com seus irmãos, e não nos deixe perecer através do seu mal, mesmo nós, você e todo o Egito. Se tu não desejares fazer isso, tirem de ti todas as minhas coisas valiosas, e vá com eles à sua terra. Se tu gosta deles, pois eles neste dia destruirão todo o meu país, e matarão todo o meu povo, até mesmo as mulheres, abortaram devido aos seus gritos. Veja o que eles fizeram apenas com seus gritos e falando. Por outro lado, se eles lutarem com a espada, destruirão a terra. Agora, portanto, escolhe o que tu desejas, se eu ou os hebreus. Se o Egito ou a terra dos hebreus. E eles vieram e disseram a José todas as palavras de Faraó. E José, que abusou da situação, ficou com muito medo das palavras de Faraó e Judá e seus irmãos, e permaneceram diante de José indignados e furiosos. E todos os filhos de Jacó rugiram a José, como o rugir do mar de suas ondas. E José teve muito medo de seus irmãos e de Faraó. E José procurou um pretexto para tornar-se conhecido a seus irmãos, antes que eles destruíssem todo o Egito.
José avançou, né, gente? Vamos combinar que José era... E José mandou seu filho Manassés e ele correu e se aproximou de Judá, colocando a sua mão sobre os seus ombros. Mas a raiva de Judá permaneceu. E Judá disse a seus irmãos: que ninguém de vocês diga que esse é um ato de um jovem egípcio, pois isto é o trabalho de um nascido na casa do meu pai. Que coisa, né? Exatamente, pastor, ele abusou da prudência, né? Abusou da vida, como é que diz? Da posição dele. E José, vendo e sabendo que a raiva de Judá permaneceu, se aproximou para falar com Judá suavemente. E José disse a Judá: certamente você falou verdade e tem nesse dia verificado suas afirmações sobre sua força. Que o seu Deus, que se agrada em você, aumente sua saúde. Mas diga-me verdadeiramente por que, de entre todos os teus irmãos, só tu pelejas comigo por conta do rapaz e nenhum deles falou uma palavra para mim, que lhe digam respeito. E Judá respondeu a José dizendo: certamente tu deves saber que eu fiquei de segurança para o rapaz, para seu pai, dizendo: se eu não trouxer, eu deveria ter a culpa para sempre. Porquanto eu me aproximei de ti, de entre todos os meus irmãos, porque eu vi que tu não estavas disposto a deixá-lo ir de ti. Agora, portanto, possa eu achar favor em teus olhos, para que tu o mandes ir com a gente. E eis que eu serei como um substituto para ele. Eu te servirei em tudo o que desejares, pois onde quer que me envies, irei te servir com grande energia. Envia-me agora para um rei poderoso que tem se rebelado contra ti, e tu sabes que eu irei fazer a sua terra. Embora ele possa ter cavalaria e infantaria, ou um número grande de pessoas poderosas, vou matar todos eles e trazer a cabeça do rei diante de ti. Não sabes tu ou não ouviste que nosso pai Abraão, com seu servo Eliezer, derrotou todos os reis de Elão? Com seus anfitriões em uma noite, eles não deixaram nenhum restante? E desse dia, a força do nosso pai foi dada para nós como uma herança, para nós e nossas sementes para sempre. E José respondeu e disse: você fala a verdade, e falsidade não está em sua boca, pois também foi dito para nós que os hebreus têm poder, e que o Senhor, seu Criador, se agrada muito neles. Quem então será contra eles? No entanto, nesta condição, eu enviarei seu irmão, se você trouxer diante de mim o filho de sua mãe, de quem você disse que ele tinha ido de você para o Egito. E ele deve vir e passar quando você trouxer a mim seu irmão, irá levá-lo em seu lugar, porque nenhum de vocês foi segurança para ele para com seu pai. E quando ele vier até mim, eu vou então enviar com você e seu irmão para quem no qual você ficou como segurança. E a raiva de Judá se acendeu contra José. José estava brincando, né? Quando José falou isso, e de seus olhos caíram sangue devido à sua raiva. E ele disse a seus irmãos: como este homem busca neste dia sua própria destruição e de todo o Egito. E Simeão respondeu a José dizendo: nós não dissemos a ti que não sabíamos o ponto exato pelo qual ele passou? E se ele estava morto ou vivo? Portanto, como meu senhor fala estas coisas? E José observou o semblante de Judá, reconhecendo, e sua raiva começou a abrandar. Judá começou a reconhecer José. E quando ele falou-lhe dizendo: traga a mim seu outro irmão, em vez deste irmão. E José disse a seus irmãos: certamente vocês disseram que seu irmão estava morto ou perdido. Agora, se eu o chamasse nesse dia, e ele devesse vir diante de vocês, vocês se entregariam a mim em vez de seu irmão? E José começou a gritar: José, José, venha neste dia diante de mim, de teus irmãos, e sente-se diante deles. Exatamente, né, pastor? Coragem de Davi. Davi é da tribo de Judá, né? Davi, exatamente, é bem falado. Davi era da tribo de Judá. Como a semelhança com, né, Jesus, né, o leão da tribo de Judá. Judá rugia como leão.
Olha, gente, que coisa linda. Parece que é cansativo, né? Mas aqui, se você prestar atenção, você vai ver os fundamentos da palavra inteira. Você vai ver Jesus aqui no meio deles. Presta atenção, olha. E quando José falou isso diante deles, olharam cada um para um lado, para ver de onde José viria. Eu vou ler de novo. José começou a gritar: José, José, venha nesse dia diante de mim e de teus irmãos, e sente-se diante deles. E quando José falou isso diante deles, olharam um para o outro e para os lados, para ver de onde José viria. E José observou todos os seus atos e disse-lhes: por que vocês olham aqui e ali? Eu sou José, a quem venderam para o Egito. Agora, portanto, não chorem por terem me vendido, pois foi para um apoio durante a fome que Deus me enviou para cá. E seus irmãos ficaram aterrorizados por ele, quando ouviram as palavras de José. E José ficou extremamente aterrorizado, e Judá ficou extremamente aterrorizado com ele. E quando Benjamim ouviu as palavras de José, ele foi diante dele na parte interna da casa, e Benjamim correu a José, seu irmão, e o abraçou, e caiu sobre seu pescoço, e eles choraram. E quando os irmãos de José viram que Benjamim tinha caído sobre o pescoço do irmão, e chorou com ele, eles também caíram sobre José e o abraçaram, e eles choraram muito com José. Irmãos, ali estava sendo expulsa toda a angústia desses anos todos. Presta atenção. Nesse momento, esse choro era o choro para a angústia. Era o choro que ia lavar a alma deles, tanto de um lado como do outro. A alma de quem tinha se arrependido e a alma de quem tinha sofrido. Toda aquela situação. E ali eles começam a chorar, abraçados. E a novidade foi ouvida na casa de José, que eram seus irmãos, e isso agradou a Faraó excessivamente, pois ele teve medo deles pelo fato de poderem destruir o Egito. E Faraó enviou seus servos para José para felicitá-lo sobre seus irmãos que tinham chegado a ele, e todos os comandantes dos exércitos e as tropas que estavam no Egito vieram para se alegrar com José. E o Egito inteiro muito se alegrou sobre os irmãos de José. E Faraó enviou seus servos para José, dizendo: diz a teus irmãos para buscar todos os pertences deles, e deixe que eles venham até mim, e vou colocá-los na melhor parte da terra do Egito. E eles o fizeram. E José ordenou que os de sua casa trouxessem os presentes de seus irmãos e vestuários. José já tinha preparado os presentes. E trouxe-lhes muitas roupas, sendo vestes reais, e muitos presentes, e José os dividiu entre seus irmãos. Olha que coisa mais linda. Essa cena será vista novamente na segunda vez que Cristo vem e se revelar para os judeus e os benjamitas. Exatamente. Muito choro misturado com alegria e arrependimento. Exatamente, pastor. Exatamente. Irmãos, liguem as coisas. Liguem o que está para vir e o que está acontecendo aqui com José. E ele deu a cada um dos seus irmãos uma peça de vestuário de ouro e prata e 300 peças de prata. E José mandou todos eles para colocarem os vestidos para serem trazidos diante de Faraó. Faraó, vendo que os irmãos de José eram todos homens valentes e belos em aparência, ele exultou grandemente. E eles mais tarde saíram da presença de Faraó para ir à terra de Canaã para seu pai, e seu irmão Benjamim foi com eles. E José deu-lhes 11 carros de Faraó, e deu-lhes sua carruagem sobre a qual ele andou no dia da coroação no Egito, para buscar o seu pai para o Egito. E José enviou para as crianças de todos os seus irmãos
vestuários de acordo com seus números. Olha, como que coisa mais maravilhosa. Isso aqui, ó. E José enviou para as crianças de todos os seus irmãos vestuários de acordo com seus números e 100 peças de prata para cada um deles. Olha isso, os detalhes. José era detalhista. Como Deus tem detalhes na nossa vida, José era detalhista. Também enviou peças de roupa para as esposas de seus irmãos, vestuário da esposa do rei. E ele deu a cada um dos seus irmãos 10 homens para ir com eles para a terra de Canaã, para servi-los. Agora eles são reis, agora eles estão reinando com José. Olha, me arrepia, me arrepia. Para servir a seus filhos e todos que lhe pertenciam na vinda para o Egito. E José enviou pela mão do seu irmão Benjamim 10 trajes de vestuários para seus 10 filhos, uma parte acima do resto dos filhos de Jacó. E enviou a cada um 50 peças de prata e 10 carruagens na conta de Faraó. E ele enviou para seu pai 10 burros, carregados com todo o luxo do Egito. Exatamente, pastor, novas vestes teremos. José é a figura de Cristo, exatamente. Vai falando aí, pastor, que eu vou colocando aqui. Isso ajuda muito. Nossa, enriquece a palavra aqui. Ele enviou para seu pai 10 burros, irmãos. Presta atenção, carregados com todo o luxo do Egito. E outros 10 burros carregados com milho e pão e nutrição para seu pai. E a todos os que estavam com eles, assim como deu a eles provisões para comerem na estrada. E ele enviou a sua irmã Diná vestuário de prata e ouro, incenso e mirra, aloés e ornamentos femininos em grande abundância. Ele mandou uma boutique do Egito para a irmã dele. E enviou os mesmos das esposas de Faraó para as esposas de Benjamim. E ele deu a todos seus irmãos também para suas esposas todos os tipos de pedras de ônix e obidélio e todas as coisas valiosas entre o grande povo do Egito. E nada de todas as coisas caras foi deixada do que José enviou para a casa de seu pai. Como a senhora disse, são os detalhes, exatamente, são os detalhes. Olha isso aqui, ó. E enviou os seus irmãos, e eles foram. E ele enviou seu irmão Benjamim com eles. E José saiu com eles para acompanhá-los na estrada até as fronteiras do Egito. E ele ordenou-lhe sobre seu pai e seus agregados familiares, dizendo para virem para o Egito. E ele disse-lhes, não briguem na estrada, pois esta coisa veio de Deus, para nos livrar da fome, pois haverá ainda 5 anos de fome na terra. E comandou-os, dizendo, quando vocês chegarem à terra de Canaã, não vão de repente diante de meu pai nesta questão, mas hajam com sabedoria. E José deixou de instruí-los, e ele virou-se e voltou para o Egito. E os filhos de Jacó foram para a terra de Canaã, com alegria e contentamento para seu pai Jacó. E eles vieram até as fronteiras da terra e disseram uns aos outros, o que é que vamos fazer neste assunto diante de nosso pai? Se falarmos subitamente a ele e dissermos isto, ele ficará muito alarmado com as nossas palavras e não vai acreditar em nós. E eles foram até que eles chegaram quase até as suas casas e encontraram Seraque, a filha de Asher, vindo para encontrá-los, e a donzela era muito boa e sutil, e sabia tocar harpa. E chamaram-lhe, e ela veio diante deles, e ela beijou-os, e eles se apegaram e deram-lhe uma harpa, dizendo, vá agora diante de nosso pai, senta-se diante dele, e toque a harpa, e fala estas palavras. Olha só, olha os detalhes aqui, ó. E eles mandaram-no para ir para sua casa, e ela pegou a harpa e apressou-se diante deles. E ela veio e sentou-se perto de Jacó. E tocou bem e cantou, e soltou na doçura das suas palavras, José, meu tio, está vivo. Olha, eu estou me arrepiando aqui. E ele governa em toda a terra do Egito e não está morto. Ela começou a cantar. Interessante nessa leitura que a discussão toda fica com Judá.
exatamente, protegendo Benjamim e indo contra José. Muito parecido com a primeira vinda de Cristo, as duas tribos, verdade, pastor, verdade. Vou ler de novo para vocês ouvirem, porque depois fica gravado, mas os comentários não. O pastor Luiz colocou assim: interessante nessa leitura, a discussão toda fica com Judá, protegendo Benjamim e indo contra José, muito parecido com a primeira vinda de Cristo, as duas tribos, Judá e Benjamim, rejeitaram o Messias. Boa colocação. Escuta agora aqui, ó. E eles mandaram ir para sua casa, e ela pegou a harpa e tocou e sentou-se. E cantou: José, meu tio, está vivo, ele governa em toda a terra do Egito e não está morto. Ela começou a cantar isso no ouvido de Jacó. E ela continuou a repetir e proferir essas palavras. E Jacó ouviu suas palavras e elas foram agradáveis a ele. Escutou enquanto ela repetia 2 vezes, 3 vezes. Então a alegria entrou no coração de Jacó por causa da doçura das suas palavras. E o Espírito de Deus estava sobre ele e sabia que todas as palavras dela eram verdade. Que coisa mais linda, né? A palavra de Deus, quando você vê, né? John Wesley, né? Evangelizou uma Inglaterra inteira através da música. Uma Inglaterra analfabeta. As palavras que essa menina tocava e cantava era vinda da parte do Senhor. E o Espírito de Deus tomou Jacó, e Jacó sabia que as palavras eram verdadeiras. E o coração dele não ia ter o impacto que ia ter se ele chegasse: ó, José está vivo. Não ia ter esse. Ele foi mansamente, o Espírito de Deus usou o louvor para abrir a mente de Jacó. E Jacó abençoou Seraque. Quando ela falou essas palavras diante dele, ele disse: minha filha, que a morte nunca prevaleça sobre ti, pois tu reviveste meu espírito. Apenas fale ainda diante de mim como tens falado, pois tu me alegas com tuas palavras. E ela continuou a cantar essas palavras, e Jacó ouviu, e isto o encheu de prazer e se alegrou. E o Espírito de Deus estava sobre ele. Deus estava tomando conta daquele velho coração, para o coração não infartar, para que aquele coração pudesse ainda sobreviver à ida para o Egito. E enquanto ainda estava falando com ela, chegaram seus filhos com cavalos e carruagens, vestuário real, e servos andando diante deles. E Jacó levantou-se para encontrá-los, e os viu vestidos com vestuários reais. E ele viu todos os tesouros que José tinha enviado para eles, e disseram-lhe: seja informado que nosso irmão José está vivo. João é conhecido também como tocha tirada do fogo. Exatamente. Olha aqui, gente. Ó, tá no livro Heróis da Fé que o pastor tá colocando aqui. John Wesley, que eu falei agora há pouco, ele evangelizou mais de 8.000 hinos, evangelizando uma Europa analfabeta, uma Inglaterra analfabeta. O pastor colocou, tá no livro Heróis da Fé. Depois vocês olhem lá. E disseram: seja informado que nosso irmão José está vivo, e é ele quem governa toda a terra do Egito. Foi ele quem falou a nós, como nós te dissemos. E Jacó ouviu todas as palavras de seu filho, e o seu coração palpitou devido às suas palavras, pois ele não podia acreditar, até que ele viu o que José lhes tinha dado, e o que ele havia enviado a ele, e todos os sinais que José havia dito a ele. E eles abriram diante dele e mostraram tudo o que José tinha enviado, e ele soube que ele tinha falado a verdade e se alegrou excessivamente por causa de seu filho. E Jacó disse: é suficiente para eu saber que meu filho José está vivo, vou vê-lo antes de morrer. E seus filhos lhe disseram tudo o que tinha acontecido a Jacó. E disse: eu vou ao Egito para ver meu filho. E Jacó levantou-se, colocou o vestuário que José tinha lhe enviado, e depois de ter se lavado, ele cortou o cabelo, colocou sobre sua cabeça o turbante que José tinha enviado a ele.
E todas as pessoas da casa de Judá e suas esposas colocaram suas roupas que José tinha enviado. E eles muito se alegraram em José ainda estar vivo e dele estar governando o Egito. E os habitantes de Canaã ouviram sobre isso e vieram e se alegraram com Jacó, por ele ainda estar vivo. E Jacó fez uma festa para eles durante 3 dias. E todos os reis de Canaã e nobres da terra comeram e beberam e exultaram na casa de Jacó. Você quer coisa mais linda que isso? É emocionante. Você quer coisa mais maravilhosa, como Deus trabalha com o seu povo? Como que Deus age no meio do seu povo? Um erro do passado se transforma numa bênção no futuro? Os desajustes da vida se transformam em bênção no futuro? Minha irmã, para de chorar pelos cantos. Para de chorar, porque o que aconteceu no passado é para ajuste do futuro. Sai, levanta dessa vida que você está aí. Levanta dessa tristeza. Levanta. Levanta e vem para a vida. Porque o que foi feito lá atrás vai ser bênção para o futuro. Entrega a tua vida na mão do Senhor, confia nele. Eu fiz isso na minha vida. José entregou as mágoas dele. José entregou tudo que aconteceu com ele. Ele entrega agora diante da presença de Deus. Ele entrega a sua vida e descansa no Senhor mediante a tudo. Ele não ficou pelos cantos chorando, não. Ele agiu, ele levantou a cabeça. Não, eu vou lutar. Eu vou lutar. Para que eu vou ficar entregue? Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Levanta a tua cabeça. José lutou com os irmãos dele, Judá. O rugido de Judá, do leão. José botou um país inteiro em pânico porque ele tinha um embate com eles. José foi para a guerra. José não ficou no meio do caminho. Não. José enfrentou de cabeça erguida. Enfrenta, minha irmã, de cabeça erguida. Em nome de Jesus, eu sou mais que vencedora na terra dos viventes. Em nome de Jesus, eu vou vencer. Em nome de Jesus, aqueles que me rejeitaram vão olhar para mim e vão ver que eu sou uma serva do Senhor. Meu irmão, eu passei por isso. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou te dizendo. Em Cristo somos mais que vencedores. A vida de Cristo estava envolvida nessa história, exatamente o futuro. O futuro vai ser tudo como aqui. Nós vamos entrar em trajes reais na presença do Senhor. Na presença do Deus da terra. Do Criador dessa terra. E você está choramingando aí? Sai desse chororô. Sai disso. Levanta a tua cabeça. Vem para a luz do dia. É Cristo. Vem para o sol. Vem para o sol. Lá em, acho que é Malaquias, não me lembro agora, né? O sol da justiça. Sai, meu irmão, o sol da justiça está brilhando. Sobre a tua vida, o sol da justiça está aí brilhando. E você está aí chorando na escuridão da noite. Você está dentro do passarinheiro, escondida. Você está dentro do passarinheiro se amufinando, se amufinando, né? Você está dentro do passarinheiro tendo dó de você. Não tenha dó de você, não. Não, você não tem que ter dó de você. Você tem que se alegrar por quem você é. Você é o guerreiro, a guerreira. Você é um combatente. Combatente, meu irmão. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Foi o que falaram para mim, que Deus mandou meu irmão falar para mim. Soldado ferido não ganha batalha. Mas um soldado valente ganha a guerra. Tá entendendo? Deus mandou meu irmão falar para mim às 6 horas da manhã, no dia da maior aflição da minha vida. Eu, tonta, 3 dias sem comer, sem conseguir colocar nada na minha boca para comer.
E às 6 da manhã o telefone toca. Quando eu atendo o telefone, era uma irmã de Bauru, que até hoje eu não a conheço. E ela fala para mim: Ruth, tem um recado do Pai para tua vida. Eu falei: qual é? Ela disse: o Senhor manda te dizer, soldado ferido não ganha a batalha, mas um soldado sadio vai ganhar a guerra. Entra na tua cozinha, joga o que tem na geladeira na panela de pressão, cozinha e toma esse caldo. E a partir desse caldo você vai para a batalha sadia. E assim eu fiz. E eu fiquei, meus irmãos, muito tempo só no caldo. Eu não conseguia comer comida sólida. Eu emagreci em 40 dias 25 quilos. E eu fiquei que era pele e osso. Porque eu sou de ossos grandes. Eu sou pequenininha, mas meus ossos são grandes. Eu emagreci 25 quilos. Meu alimento era caldo de carne. Era meu alimento. Café e suco. Era o que entrava. Não entrava mais nada além disso. E o Senhor me fez permanecer viva na terra dos viventes. Exatamente, Ele enxugará dos nossos olhos toda a nossa lágrima. Exatamente, Edna. Soldado ferido não ganha batalhas, mas o sadio ganha guerra. Quando você ganha uma guerra, é final. Então não adianta. Chorar não é o resultado. A gente chora de emoção. A gente chora de emoção de ver o que Deus faz na nossa vida. A gente chora de emoção de ver Deus trabalhar na nossa vida. Mas a gente não chora pelas mazelas da vida. Não. Nós vamos na presença de Deus. Falar: Senhor, está acontecendo isso, isso, isso. Eu preciso da tua direção. Eu sou uma mulher, eu sou um homem que preciso de ti. Preciso estar diante da tua presença. E eu preciso que o Senhor seja meu marido nessa hora. Eu preciso que o Senhor haja como meu criador, meu marido, o meu tudo. Isaías 54, lê lá Isaías 54. E assim caminha uma serva e um servo de Deus. Assim caminha um filho e uma filha de Deus, sem medo dos tropeços de Satanás. A depressão, meu irmão, nada mais é que o medo dos tropeços do diabo na nossa vida. Levanta a tua cabeça, você não é filha do diabo, você é filha do Todo-Poderoso. E é nele que está a nossa salvação. É nele que está a nossa vida. É nele que consiste o nosso caminhar. Tá entendendo? Como eu já te contei, eu era uma mulher que eu me agarrava na noite. O dia começava a aparecer, eu começava a ficar gelada, morrendo de medo do dia. Mas o Senhor me fez mais que vencedora na terra dos viventes. Tô aqui diante de você. Você pensa que eu sei o que vai ser no dia de amanhã da minha vida? Não sei. Não faço ideia. Mas eu sei que o Deus que me cuida de mim sabe o que vai ser meu dia amanhã. Eu sei que o Deus que cuida de mim já está preparando o meu futuro. Eu sei que o Deus que cuida de mim já está preparando as minhas roupas nupciais para encontrar com Jesus. Você crê nisso? Fala aí junto comigo. O nosso Senhor Jesus Cristo está preparando as nossas roupas nupciais para nós encontrarmos com Cristo em breves dias. Você crê? Você precisa crer. Levanta a cabeça. Não é tempo mais de ficar. Não é tempo mais de ficar aí choramingando pelos lados, não. Levanta a cabeça. Levanta. Nós temos que chorar de alegria. Nós temos que bradar de alegria. Nosso Senhor está chegando. E Satanás está querendo te parar. Somente isso. Ele está te pondo entraves no meio do caminho para você parar. Sai disso. Sai dessa fortaleza. Mata o valente. Amarra o valente. E fique livre da fortaleza. Como que eu vou amarrar o valente, irmã Ruth? Simples. Poder da palavra. Poder da palavra. Sabe como é que eu vencia os meus medos de ver o dia? Senhor, tua palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece.
Senhor, tua palavra diz que em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Senhor, a tua palavra diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Senhor, a tua palavra diz que o sol que está brilhando no céu vem de ti, e eu preciso da tua força para poder caminhar. E a tua palavra diz que se nós buscarmos, nós acharemos. Se eu bater, o Senhor me dá. Eu preciso de coragem, eu preciso de fé. É o que você está precisando fazer. Agarra a palavra. Busca a leitura da palavra. Manifesta o poder que há em ti pela palavra. Sai, irmão, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que está te prendendo, está te amarrando. Sai desse passarinheiro que o Satanás te colocou. Começa a vencer ele. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Veio fazer aqui bochicho no teu ouvido, você fala, sai daqui, Satanás, você não tem poder na minha vida. Na minha vida quem manda, quem está entronizado nela é o Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de maravilha. O Senhor é um Deus de poder. O Senhor é um Deus que faz milagres. O Senhor é um Deus que intercede pelos teus filhos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, levanta o que está depressivo. Essa irmã que pediu oração. Levanta, Senhor, mostra para ela que existe um mundo além das fortalezas que Satanás colocou para ela. Existe vida lá fora em Cristo. Existe vida além do passarinheiro. Vida abundante. Vida para aqueles que buscam a tua palavra, para aqueles que estão diante da tua palavra. A vida está aqui. E eu não tenho que ficar me mufinhando, como dizia minha mãe, me amufinando, aliás, pelos cantos. Não, eu tenho que levantar a cabeça. Ainda que as lágrimas caiam, eu tenho que dizer, a alegria do Senhor é a minha força. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. É tempo de ver Jesus voltar, não é tempo de estar por aí pelos cantos. Não. É tempo de você olhar para o céu. É tempo de você ver a glória de Deus se manifestando nos céus. É tempo de você ver a terra abalada pelo poder de Deus. Ai, antena Harp, quem é antena Harp? Deus vai abalar a terra. Deus vai conversar com os moradores da terra através da natureza. E nós, que somos seus filhos, vamos olhar e vamos agradecer e glorificar o santo nome do Senhor. Levanta a cabeça. Levanta a tua cabeça. Clama. Clama a palavra. Ora a palavra. E o Senhor vai se manifestar na tua vida, como se manifestou na minha e de muitos outros irmãos que estavam enjaulados no laço do passarinheiro. Sai do laço. Tem vida. Amarra o valente. Satanás, na minha vida você não pode. Eu sou filha do Criador. Eu sou filha daquele que criou os céus e a terra. Eu sou filha daquele que morreu para me salvar. Senhor, nós te entregamos a vida dessas irmãs que estão com problemas. Nós te entregamos, Pai, a vida do teu povo que está com problema. Que eles possam olhar além da parede. Que eles possam ver a tua glória se manifestar. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos. Te pedimos, Senhor, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, desculpa eu ter demorado tanto, tá?
Eu sei que às vezes fica cansativo, né? Mas é assim que a coisa funciona. É um aprendizado isso daqui. São detalhes, né? Os detalhes fazem a diferença. Aprenda com José. E fala o que o pastor colocou aí. Nós vamos ver isso aqui tudo acontecendo de novo na volta de Jesus. As nossas vestes vão ser vestes reais. Jesus está preparando vestes reais. Nós temos um céu para herdar. Fiquem firmes com Jesus e, se assim o Pai permitir, amanhã nós estaremos aqui mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Amém. Não agradeça a mim, não. Agradeça ao Senhor. A capa do livro é esse aqui, ó. Só que ele já tá em outra edição, tá? Já tá com outra capa que eu vi esses dias que uma irmã mandou para mim. É uma capa meio esverdeada. Esse aqui já é mais antigo, tá? Mas é o Livro dos Justos. Procura comprar desse daqui, ó. É Alessandro Erivelton, tá? Alessandro Erivelton, tá? Irmãos, que Deus abençoe. No Amazon.com tem, tá? Na internet já não tem mais o PDF dele, tá, gente? Não tem mais o PDF dele na internet, tá? Mas que Deus abençoe a todos. Fiquem firmes com Jesus. A vocês que estão aí acabrunhadas, né? Tristes, né? Pensando na morte da bezerra, tá? Pensando na morte da bezerra. Saiam dessa. Venham pensar no que interessa. O que interessa é a volta de Jesus. O que interessa é a nossa vida eterna que nós vamos herdar daqui uns dias. Se você ficar na tua tristeza aí, você não vai herdar a vida eterna. Satanás te está aprisionando. Deixa o resto e toca para frente. Amém? Fiquem na graça do Senhor, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.